Neurodivergente plural, a jornada de uma mulher inquieta. Um dos meus maiores aprendizados até hoje, aquela frase me tocou profundamente. Cuidar de quem cuida. Ele é uma chamada. Você não é o autismo. E chegou um momento em que as pessoas não me enxergavam mais. Quem cuida também precisa de cuidado. O Quantec. Quantas vezes eu te liguei e falei, Bia, é incrível, porque assim, faz o Quantec, melhora, sente melhor. De descobrir o autismo depois dos 40 anos. Existe algo além da estratégia, além dos números, além das ideias. Algo que move as pessoas, transforma seus negócios e constrói histórias memoráveis. A energia por trás de quem faz. Este é o podcast Terapia Vibracional, um espaço onde grandes nomes de diferentes áreas compartilham suas trajetórias, suas conquistas e desafios. Mas, acima de tudo, falam sobre a força invisível que sustenta tudo isso. A energia que colocam em cada escolha, em cada projeto, em cada movimento. Aqui não se trata apenas do que você faz, mas de como e por que você faz. Um encontro com quem faz a história, porque aprendeu a dominar a própria energia e direcioná-la da maneira que importa. Bem-vindo ao podcast Terapia Vibracional, onde o propósito e a performance se encontram. Hoje, a nossa convidada é mais do que especial. Além de todo o currículo maravilhoso que eu vou falar para vocês, o nome dela é Karen Mastria, é minha nora, e ela está fazendo aniversário hoje. Hoje é dia 24 de abril. Eu não sei quando vocês vão ver esse podcast, mas olha que honra, no dia do aniversário dela, ela concordou em vir dar esse podcast aqui. Então, vamos lá. Karen Mastria, 46 anos, é formada em administração com especialização em marketing. Comunicadora por essência. Descobriu recentemente seu diagnóstico de autismo, o que trouxe novos entendimentos sobre sua trajetória e identidade. Cofundadora de uma agência de comunicação, também se expressa como artista e tatuadora. Eu disse que é uma mulher multifacetada. Sua história é marcada por superações profundas, como a perda da filha, o enfrentamento do câncer de mama e o cuidado com o marido diagnosticado com Parkinson e posteriormente em remissão do câncer. Em cada fase, Karen encontrou na arte, no amor e no autoconhecimento a força para seguir em frente. Nós vamos falar do livro que ela escreveu recentemente, que é Cuidar de Quem Cuida. Em Cuidar de Quem Cuida, a autora compartilha sua experiência real e tocante como cuidadora do marido diagnosticado com Parkinson e câncer e da mãe enfrentando também problemas de saúde. Entre desafios, aprendizados e superação, ela mostra a importância do amor, do autocuidado e da rede de apoio para quem cuida. Seu relato é um convite à empatia, à resiliência, à busca de forças, mesmo nos momentos mais difíceis. Hoje, o nome do episódio é Cuidar de Quem Cuida, a história real por trás de um livro que nasceu da dor e da coragem. Karen, que prazer enorme estar aqui com você. Que delícia. O prazer é meu, Bia. Assim, estava esperando ansiosamente por esse convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje, no meu aniversário, conversando com você, batendo esse papo, falando da minha história, do meu livro. É um enorme prazer dividir esse momento com você. Que delícia. Bom, deixa eu mostrar o livro, né? O livro é esse aqui, ó. Olha que capa maravilhosa, além de tudo, ó. Cuidar de Quem Cuida. Então, vamos lá, Karen. Como surgiu a ideia de escrever esse livro? É muito curioso. Como a Bia falou do meu... Na verdade, não é meu currículo, é a minha personalidade.
Eu sou uma pessoa extremamente criativa e eu tenho pessoas que nesse processo como um todo me acompanham. E a ideia desse livro, ela surgiu do meu psicólogo João Silva, que me acompanha desde 2018. Ele sabe melhor do que ninguém a respeito da minha história. E por diversas vezes ele me falou e me recomendou que eu escrevesse um livro. Por tudo que eu passei, desde a adolescência, da infância, a vida, né, jovem, adulta, e pelos últimos, principalmente, 4 anos. Ele me recomendou muito que eu escrevesse esse livro. Porque, segundo ele, nos seus 25 anos de profissão, ele comentou que ele nunca tinha visto uma pessoa com a flexibilidade e a forma de superação como eu tenho, segundo ele, né? Palavras do meu psicólogo. Então, ele me recomendou por diversas vezes. E eu nunca dei muita atenção para isso, que eu falava, imagina, eu sou extremamente tímida. Então, eu nunca dei bola para isso. E um determinado dia aquela frase me tocou profundamente. Ele falou, você pode ajudar muitas pessoas. E eu cheguei em casa, sentei no computador e pensei, eu vou escrever. E eu escrevi esse livro, espero que vocês leiam, em 2 dias. E eu tenho uma questão que, assim, eu não costumo reler as coisas que eu escrevo, porque eu sou extremamente crítica, muito crítica comigo mesma. Então, tudo que eu faço, eu coloco ali, principalmente essas questões mais pessoais, né? Não as profissionais, mas as pessoais. Eu não costumo reler. Então, eu escrevi esse livro e pensei, eu tô aqui. Uma parte de mim, meus últimos anos estão aqui, então é isso que eu quero colocar no mundo. Se eu puder ajudar alguém, é isso daqui. E foi assim que esse livro nasceu. Que maravilha, né? Bom, a história real por trás desse livro, né? Que nasceu da dor e da coragem, que eu falo, né? O que, na verdade, aconteceu, você falou dos 4 anos, dos últimos 4 anos, do seu psicólogo, mas o que você relata? Vamos lá, né? Como que surgiu o cuidar de quem cuida? Você já disse. E olha, gente, eu vou falar uma coisa, não vamos minimizar o valor do livro, porque ela escreveu em 2 dias, porque ela é superdotada, tá? E ela fez o seguinte, ela escreveu com o coração. Naquele dia, ela sentiu isso, sentou no computador e não saiu nunca mais. E ficou 2 dias ininterruptamente escrevendo. Então, é uma vida inteira, na verdade. Ela escreveu os 4 anos em 2 dias. Com hiperfoco. Com hiperfoco, Por né? isso que ele saiu em 2 dias. Exatamente. Então, me fala um pouco como é que foi, né, esse processo, qual foi a história real que te inspirou, né, a escrever o livro. Em 2021, final do ano, dezembro, o meu marido, seu enteado, sentiu uma dor. Ele já havia sido diagnosticado em 2019 com Parkinson. E nós vínhamos de 2019 até 2021 ali nesse processo de aceitação, principalmente ele, né? Porque muda toda uma rotina. Então, é assim, ele não tem tremores, ele não tem diversas questões do Parkinson, mas muda a nossa vida. Claro. Né? Então, são medicações na hora certa, diversas vezes ao dia, a alimentação tem que ser de uma maneira específica. E principalmente a perspectiva, né? Exatamente. Pra frente. Então, como assim, vai ser a minha vida. Exatamente. E eu, como esposa, assim que ele foi diagnosticado, a primeira coisa que eu pensei assim, e agora? Porque nós não temos filhos. Então, como será daqui pra frente? Eu sou a esposa dele, somos, né, temos família, né, família enorme e tal, mas assim,
o núcleo somos nós dois hoje em dia, né? Então, assim, como será no futuro? Né? Nós já tínhamos os dois mais de 40 anos. Então, meu primeiro pensamento foi como eu vou fazer para apoiá-lo? Como será a nossa vida daqui a 20 anos, né? Aí eu, como, né, uma boa pessoa que gosta de planejar, pensar, controlar, né? Sou controladora. Pensei, como é que eu vou fazer com isso, né? Então, foi assim, a primeira adaptação e a primeira mexida na nossa vida foi essa. Passamos ali 2 anos nesse processo de adaptação. Eu me adaptei muito mais rápido do que ele, claro, porque não sou eu a paciente. Sempre falo isso. E passamos ali nesse processo, até o momento em que ele sentiu uma dor. Uma amiga nossa médica falou, bom, eu acho que você tá com uma apendicite, vai ali pro hospital. Fomos para o hospital dia 22 de dezembro. Chegamos lá pensando, bom, vai operar uma apendicite, 3 dias ali, estamos livres no Natal. Só que não, né? Tivemos ali no pronto-socorro mesmo, ele fez a tomografia, todos os exames e tal, e como ele já fez odonto, ele falou pra mim, quando saiu o exame, olha, aqui diz uma neoplasia. Isso provavelmente é um câncer. Eu não sou uma pessoa que nega as coisas. Então, naquele momento, a minha cabeça começou assim, tá, se for isso, né, eu já planejando. Como a gente vai fazer, como vai ser, o que tem que fazer, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E eu percebi ao longo desse processo, tanto desde esse princípio com ele, do Parkinson, como quando eu tive câncer em 2020, em plena pandemia, câncer de mama, eu percebi que eu sou uma pessoa de ação. Então, eu não entro na emoção daquela situação. Nossa, o câncer... Eu não entro, assim... Eu recebo a notícia e pra mim, assim, tá bom. O que a gente vai fazer agora? O que precisa ser feito? Então, isso vem desde a minha experiência com a minha filha, né? Quando ela foi diagnosticada com agenesia pulmonar e toda a questão que eu já vivi em relação a isso. Eu cito muito brevemente, assim, isso no livro. Dando um spoiler, deve vir aí um próximo livro especificamente para mães que perderam filhos, que eu estou escrevendo. E eu penso assim, o que faremos agora? Quais são os próximos passos? E foi isso que eu fiz com ele. Internou, exame, né? Operou a primeira vez. Se recuperou, fez quimioterapia, melhorou, maravilhoso, tal. Depois veio uma segunda, uma metástase. E desde então, ele já teve 3 metástases no total, fez 4 cirurgias. Todas essas cirurgias foram diferentes, né? Você sabe como as coisas foram. E cada uma dessas cirurgias, ela trouxe... vou falar do meu ponto de vista, como esposa, como uma pessoa que está ali no dia a dia... Foram aprendizados diferentes. Cada uma nos trouxe uma perspectiva, uma experiência totalmente diferente. Então, uma foi o susto. A primeira sempre, nossa, câncer. E aí, como eu já tinha tido a experiência do câncer de mama, eu acredito que eu tenha tido a maturidade e o conhecimento para apoiá-lo nesse processo, principalmente a partir do momento que você vai fazer uma quimioterapia, você vai no oncologista. Uma coisa que eu falei para ele. Quando você chega ali, eu o vi muito reflexivo, assim, a primeira vez no oncologista, olhando as coisas e tal, e eu percebi que ele estava muito reflexivo. E aí eu falei para ele assim, você está se encontrando com um paciente oncológico. Porque você chega e fala assim, nossa, eu sou um paciente oncológico. É uma ficha que só cai quando você tá ali. E é só quem vive. A gente tá ali acompanhando, tal. Eu sabia porque eu vivi isso. E não tem como você saber e perceber se você não viveu. Então, eu tive a experiência para dar um suporte para ele, mas ao mesmo tempo, ele viveu um processo muito mais complexo do que eu vivi. Eu fiz uma cirurgia, fiz radioterapia, não fiz químio, tomo remédio
Até hoje, né? Vão fazer 5 anos agora. Tô em remissão, graças a Deus. Mas assim, ele viu um outro processo, muito mais complexo. E aí, nesse processo, eu me descobri como a pessoa que tá ali para apoiar. E encontrei um lugar muito solitário. Muito solitário. Então, é um lugar que pouquíssimas pessoas te enxergam. Pouquíssimas. Porque a partir do momento que o outro vai, no caso, o seu marido ou o seu filho, né? Falo isso muito pela minha mãe também, é diagnosticado com uma doença tão séria, você deixa de existir. Você deixa de existir. Literalmente. Não só para os outros, mas para você mesmo. Então, é assim, por exemplo, o que ele precisa, o que ele tem que fazer, o que ele precisa comer. Então, você deixa de olhar para você. E as pessoas também deixam de olhar para você. E uma coisa é você passar estar nesse lugar por um curto período de tempo. Outra coisa são 3 anos. E chegou um momento em que as pessoas não me enxergavam mais. E aí qualquer coisa... E aí assim, eu cheguei a adoecer, eu tive uma depressão muito séria, que nem quando eu perdi a minha filha eu tive. Então, eu estive num lugar que eu nunca imaginei que eu estaria, por tudo que eu já passei. Mas eu me vi ali num lugar que eu falei, essa não sou eu. E quase ninguém olhava pra mim, ninguém me reconhecia. Então, graças a Deus, eu tinha possibilidade de fazer a terapia, acompanhamento, a minha mãe e tanto a minha mãe quanto a minha irmã, eram elas que olhavam pra mim. E uma grande amiga minha. Então, eram elas que olhavam pra mim. E elas olhavam e falavam, você tá doente. Eu vou te tirar daí. Então, elas me resgatavam, elas me tiravam do hospital, elas me levavam... Então, assim... Chegou um momento que eu falei assim, esse lugar é muito solitário. E quando você cuida de alguém com uma doença tão séria, não é só a pessoa que está doente, você adoece junto. Você não está ali na pele, na carne, né, no corpo, mas é assim, é você que lembra do remédio, é você que vai junto no tratamento, é você que sabe o médico, é você que marca o exame. Então, aquela vida do paciente, ela passa a ser sua. E você não tem mais tempo e espaço. Você não se dá o espaço. Eu, por exemplo, danço flamenco há 12 anos. E é uma coisa que em 12 anos, desde que eu iniciei, eu nunca abandonei. Eu amo o flamenco. O ano passado eu abandonei. O ano retrasado eu retomei, porque eu estava na tentativa de me resgatar. Mas há 3 anos atrás, eu também abandonei. E eu tive pessoas que me resgatavam. Não, vem aqui, volta. Então, esse livro, ele é um olhar amoroso, ele é uma chamada para as pessoas que não são só as cuidadoras, mas para todos os envolvidos, assim. Olha para quem cuida, porque quem cuida também precisa de cuidado. E quando eu fui buscar coisas para ler a respeito, eu só achava livros de cuidadores profissionais, quem trabalha com isso. Depois, posteriormente, achei uma moça também que passou por isso, mas teve outro desfecho, mas foi posterior ao meu livro. Mas assim, não existe, as pessoas não falam sobre isso. E precisa falar. Você respondeu a minha próxima pergunta, que era quais os maiores desafios invisíveis de quem cuida, né? Que é esse aí, né? E assim, como lidar e como você lidou com o desgaste físico emocional. Então, você falou dessa tua rede de apoio menor aí, que é a tua mãe, a tua irmã e a sua amiga, e o seu terapeuta, né? Mas você, Karen, porque, por exemplo, quando eu faço um trabalho de terapia, é que assim, como vocês são da família, né? É muito diferente, né? Não dá para fazer o trabalho de terapia como eu faço com os clientes. Mas quando tem alguém com câncer na família, eu trato a família inteira, tá? Isso é uma questão... Eu sei. Eu trato a família inteira com câncer, tá? Não só a pessoa que está com câncer, exatamente por causa disso. Porque tem problemas emocionais envolvidos, problemas espirituais envolvidos, problemas mentais envolvidos.
constelação familiar, tem traumas e tem muita coisa em jogo, né? Então, tem que tratar a família inteira. Eu chamo a família e falo, olha, essa doença é familiar, não é uma doença isolada. Câncer e depressão, essas duas coisas eu trato a família inteira, né? O resto, não. Mas câncer e depressão, porque a gente sabe. Então, no teu caso, né, é assim, como que você fez e o que você falaria para pessoas que estão passando por isso, como você vai enfrentar esse desgaste físico e emocional, né? E outra coisa legal também, porque eu sei que isso fez muita diferença para você, quanto que a tua força espiritual, né, a tua fé, né, independente de religião, tá? Porque isso aqui, fé e é diferente. Quanto que isso te deixou no alinhamento, entendeu? Porque as pessoas acham que é só tomar um remédio, que é fazer isso, e a coisa não é bem assim. É assim, como eu falo, né? Eu tive o núcleo próximo, que, assim, aí vou entrar numa outra seara para começar a amarrar toda a resposta para você. Uma das razões que levaram, né? Que levou o meu psicólogo querer investigar o autismo foi que, como eu tive a depressão nesse processo, por quê? Eu tenho um grande sonho, que é morar fora, eu tô nesse processo de migração, né, de país desde 2021. E eu tinha conseguido organizar essa mudança e tal. E aí, com, né, a questão do câncer, né, do meu marido, eu precisei dar muitos passos atrás. E isso, claro, naquele momento eu estava focada na cura dele, que ele ficasse bem e tal. Mas quando esse processo passou a se alongar, e ele já tinha terminado a quimioterapia, estava bem, aí eu fui viajar e tal, eu comecei a perceber que aí eu precisei voltar, porque ele foi para a segunda cirurgia. Quando eu voltei da segunda cirurgia dele, aquilo inconscientemente, para mim, foi uma grande frustração. E foi aquilo que culminou na minha pior fase da depressão. Depois, posteriormente, investigando, tratando tudo isso, eu entendi que uma das características do espectro autista é a baixa resistência à frustração. Eu lidei como todo mundo, com frustrações a vida inteira, tal, mas eu não imaginei que a frustração me levasse para esse lugar. Então, foi assim que eu descobri. E aí, como uma pessoa do espectro, que é uma característica também comum entre a maioria, eu sou uma pessoa que, apesar de não parecer, eu sou muito introspectiva. E eu sou muito quieta. Então, quando eu não estou bem, eu não converso com as pessoas, eu me calo. E eu fico ali e entendo e tudo isso. E aí, as pessoas que conseguem e percebem isso, né, são a minha mãe, a minha irmã e essa minha amiga. Tive, assim, apoio de todos, inclusive o seu, você fez Quantec para minha depressão, assim, eu tive muito apoio nesse processo, né? E são apoios diferentes. Claro. Então, assim, eu tive apoio, essa questão de conversar, de estar ali e tal. Tem que ter muita paciência, no meu caso, comigo. Porque eu me fecho, então eu não falo, eu não ligo, eu fico ali. Então, assim, a pessoa tem que ficar, sabe, assim, insistindo com paciência. Então, teve lá, minha mãe, minha irmã, né, essa minha amiga, né, a Tânia, ficaram lá insistindo. Eu tive muito apoio dos meus sócios também, de vocês, da família. Então, assim, muita coisa. O Quantec, quantas vezes eu te liguei e falei, Bia, eu tô me sentindo muito mal, faz um Quantec pra mim. E assim, é incrível, porque assim, faz o Quantec, isso até antes, quando eu tava com câncer. Faz, melhora, sente melhor e tudo. Mas é uma coisa assim, né? Porque Claro. assim, depende muito de nós, do nosso estado de espírito.
E eu sou uma pessoa, me desenvolvi... Inclusive, nesse processo, você teve que aprender a pedir, né? Tô aprendendo a aceitar. Não, sim, então, porque eu falava assim, bom, eu não posso ficar, quer aí um Quantec para isso? Eu falo, bom, só me falta agora, né, ter que oferecer um... É isso. Entendeu? E é um dos meus maiores aprendizados até hoje. Eu tô agora com o braço aqui imobilizado. Esses dias fui no Flamengo, uma amiga minha, eu carregando a bolsa, ela falou, deixa eu carregar. Eu falei, não, carrega lá. Ela é psicóloga. Quando você vai aprender a aceitar ajuda? Eu falei, tô aprendendo, calma, tenha paciência comigo. Calma. Não é tudo do dia pra noite. Mas eu me desenvolvo espiritualmente, não sei, minha família sempre são de médiuns, minha linhagem, minha ancestral feminina, materna, né? É dessa linhagem. Então, assim, eu cresci num meio espiritual bastante desenvolvido. Eu sempre ouvi falar sobre espiritualidade, entendi sobre... Sempre trabalhei isso. Mas, na maturidade, eu decidi que eu gostaria de me desenvolver como médium. Fui me desenvolver, estou numa casa de umbanda, que eu respeito muito, que vai fazer 60 anos, seríssima. E estive ali como... Primeiro eu era assistente, depois entrei na corrente e me desenvolveram mediunicamente. Então, eu fui lá, dei paz, tal, dei consulta, inclusive durante a pandemia e tudo. Mas, em 2022, eu decidi que principalmente porque eu me mudaria de país, eu decidi que estava na hora de trabalhar sozinha a minha espiritualidade. E não era uma questão assim, vou para outros terreiros. Assim, como me ensinaram nessa casa, cada um de vocês tem a sua própria espiritualidade, os seus próprios guias, né? De luz e tudo isso. Então, confie nos seus guias. Eu aprendi isso lá. E aí eu falei, bom, se eu vou embora, vou morar em outro lugar, eu não terei mais isso aqui. Eu preciso começar a trabalhar como me ensinaram. E aí, me retirei da casa, fiquei e tal. E aí, o pior momento da minha depressão, eu não estava trabalhando mediunicamente. Estava lá, rezava, tudo isso. Mas chegou um momento que, assim, a minha depressão, ela chegou no pico, assim. Era uma coisa de não quero levantar, não quero acordar, não quero comer, não quero nada. E eu entendi que espiritualmente eu precisava voltar a trabalhar. E coincidiu com o aniversário da minha mãe de santo, e ela falou... Aí a minha mãe pequena falou, por que você não volta? Eu não falei nada, ela falou, por que você não volta a trabalhar? Aí eu falei, mas eu posso voltar? Porque eu havia me retirado. Claro que sim, a casa vai estar aberta para você sempre. Eu aceitei na hora, eu falei, eu preciso disso, porque a minha espiritualidade, estar aqui, vai colaborar para que eu melhore. E dito e feito. Então, isso aconteceu, eu voltei a trabalhar, porque quando você está trabalhando, você vê as dores das outras pessoas também. Claro. E não existe dor maior, dor menor. Então, é assim, naquele momento, aquela dor que a pessoa está passando, e aí isso eu aprendi com a minha mãe pequena, que ela fala muito assim, a sua experiência, ela colabora para que você ajude outras pessoas. É óbvio que o seu guia espiritual está ali ajudando as outras pessoas, mas a sua experiência colabora, porque você sabe o que a pessoa está sentindo. Que é isso que o seu livro está fazendo. Exatamente. Né? Exatamente isso que o seu livro está fazendo. Agora, olha só, você tem algum trecho do livro que, por exemplo, te toca profundamente, te emociona, ou que tem uma importância para você, que no momento que você estava escrevendo, entende, veio um insight, alguma coisa. É claro que, como escritora, você quer o livro todo, né? Mas tem aí um trecho, alguma coisa que você pode ter mais afinidade nesse. Você tem? Difícil. É difícil? É difícil porque tem muito sentimento. Algum que tem um significado assim mega especial para você? Tem.
que é um capítulo que eu falo sobre o momento em que eu estava, né, na Espanha, na cidade da minha avó, e que ali eu entendi o que era plenitude. Olha, interessante. É assim, eu agradeci todas as minhas gerações, né, desde a minha mãe. Eu falo da parte feminina porque é a que eu convivi muito. Meus pais se separaram, eu era pequena, então assim, eu tenho eu sou a minha linhagem materna feminina. Eu sou, por mais que eu tenha muito do meu pai, da minha família paterna, eu sou a continuidade da minha bisavó, da minha avó, da minha mãe. E que, pelo visto, todas fortes, com um masculino bem presente, né? Então, que tem todas essas características. São características incríveis, mas também acabam gerando um desequilíbrio do feminino puro. Muito. Então, você acaba tendo uma certa dificuldade em receber, uma certa dificuldade em ter paciência em algumas coisas, pedir ajuda, porque esse é o feminino. Me diz uma coisa, imagine uma pessoa, espero que todos leiam esse livro, porque é incrível, hein? Eu li 2 vezes, na verdade 3 quase, porque a primeira foi no computador, a segunda foi no livro, e daí para fazer esse podcast eu reli, né? Então tá incrível. Eu quero, assim, quais lições que você gostaria que o leitor levasse, né, após terminar esse livro? Não precisa dar spoiler de tudo que está escrito aí, porque eu quero que eles leiam, mas assim, qual que era assim, realmente a intenção? Se a tua intenção, claro, era contar tudo isso, compartilhar, mas que ajudar as pessoas, né? Então, qual lição que você quer que eles levem? A primeira de todas, e a mais importante na minha opinião, olhe para você mesmo. Você não pode cuidar do outro se você não estiver bem, se você não cuidar de você mesmo. Essa é a primeira e a mais importante, na minha opinião. A segunda você não pode salvar o outro. Então, você apoia, você ajuda, mas aquela vida não é a sua vida. É a vida do outro. E tem dores do outro que você não vai impedir que ele sinta. Não. Porque eu sou essa pessoa que tenta curar a dor de todo mundo. Isso é nato, meu. Então, assim, e eu sofria muito por causa disso. E eu entendi que você não vai curar a dor do outro. Não. E o terceiro é pro geral, para quem não está cuidando de ninguém e quem não está, né, só vai ler por curiosidade. Se você conhece alguém que está cuidando de alguém, olhe com carinho para essa pessoa. Chame ela para tomar um café. Veja se ela precisa de alguma coisa. Só bater um papo. Qualquer coisa. Liga para ela. Porque ela se torna invisível. E isso é muito dolorido. E assim, o meu caso foi passageiro. Então, graças a Deus, hoje eu não tô mais nesse lugar de cuidadora. Mas eu penso muito nas mães e nas filhas, principalmente nas mães, né? Que cuidam de filhos que necessitam de cuidados especiais e a criança vai vir da fora e a mãe nem sabe se vai estar aqui e geralmente os pais abandonam e essa mãe fica sozinha, porque a gente sabe, isso é uma estatística. E eu penso nessas pessoas. Não, e assim, outras, né, Karen? A gente tem que se preparar porque a gente depois se torna mãe dos nossos pais, né? Então, a gente tem que se preparar com essa coisa de cuidador, né? A gente vai ficando um pouco mais velho, independente de ter doença ou não, Sim. né? Grave ou não, a gente acaba. Agora, quando você fala olhe para si, bom, tem aquela metáfora, aquela analogia do avião que é tão
simples, todo mundo vê, que quando a comissária de bordo fala, se houver algum problema, máscaras cairão, coloque primeiro em você, independente de ter uma criança, um idoso, primeiro em você, depois no outro. Então, assim, você não tem condição de salvar ninguém se você estiver sem ar. Primeiro você tem que ter ar. Então, assim, isso eu acho que foi um chamado para você, para a vida, inclusive, para ver, assim, o que o autocuidado, o autoconhecimento, essa relação com você, né, que eu senti no livro, que mudou, né, que fortaleceu, como é importante. Então, assim, as pessoas olharem isso, não só quem cuida, né, mas para ver a importância que a gente tem que ter e a responsabilidade que a gente tem que ter. Sabe que eu fiz um outro podcast agora, que eu acabei falando para a pessoa isso, que eu vi um vídeo que eu achei super interessante, né? Que ele diz o seguinte, na hora que você está com alguém doente ou cuidando de alguém, né? Você até fala, eu morreria no lugar dessa pessoa. Eu morreria pelo meu filho, morreria pela minha mãe, morreria. Mas você viveria por ele? Então você iria se cuidar, você iria se alimentar bem, você iria fazer exercício, você ia cuidar da tua parte mental, emocional, espiritual por ele. Entendeu? Então, isso a gente tem que prestar atenção. Exato. Quer dizer, todo mundo fala que tem alguém que você morreria, mas você viveria por esse alguém? E aí, as escolhas que você tem que fazer, claro que você tem que deixar algumas coisas para trás. Então, eu achei que cabia bem, né, isso tudo. Agora, como você é uma pessoa assim, uma mulher multifacetada, né? Claro que a gente vai ter que fazer outro podcast, porque, assim, essa coisa de descobrir o autismo depois dos 40 anos, né? Eu acho que é uma coisa, assim, incrível. E mudou a minha vida. Mudou a sua vida e que você pode dar testemunhos e ajudar pessoas de uma forma absurda. Agora, a gente tem que levar em consideração o seguinte, você está no espectro, sim, mas você tem hiperfoco, você é super talentosa, então a pessoa não pode comparar, né? Neurodivergente, Exato. Hoje todo mundo né? Hoje, pelo visto, todo mundo é um pouco neurodivergente, né? Eu me sinto também, independente de diagnosticado ou não. Mas a gente tem que tomar um certo cuidado da pessoa achar que, porque o fulano Não, é que você realmente tem, né, outros talentos, outras coisas. Então, assim, esse livro, eu quero perguntar para você, o que depois de escrever o livro mudou em você, o que esse livro trouxe de mudança na tua vida? Me trouxe primeiro um reconhecimento da minha própria história, claro, né? Um trechinho da minha história. E outra coisa é que, a partir desse livro, eu tive a necessidade de passar a me expor um pouco mais. Que é algo que, assim, é super interessante. E aí, né, hoje eu sei que é por causa do espectro, assim, eu não sou uma pessoa de palco. Eu sou muito reservada. E ninguém imagina, fala, nossa, você é ótimo, mas assim, pra mim é um lugar trabalhoso. E depois do livro, eu passei a ser convidada para falar sobre isso, as pessoas querem conversar, e teve lançamento do livro e tal. Então, eu precisei me expor para poder ampliar o alcance do meu livro e chegar ao número máximo possível de pessoas. E ainda tenho certeza que esse alcance é mínimo ainda, perto do que pode acontecer, do quanto pode ajudar as pessoas. Então, isso mudou. E mudou o olhar de muitas pessoas que me conhecem para a minha pessoa. Então, assim, nossa, nunca imaginei, porque eu sou tão, né, reservada. E eu sou aquela assim, eu convivo com você há 10 anos. Mas eu não tenho a vontade e o interesse de contar. Nossa, você não sabe. Eu não sou essa pessoa. Eu vou te ouvir muito. Se você me pedir conselho, eu vou te dar. Mas eu não tenho vontade de falar sobre mim. É muito raro. Pouquíssimas pessoas
tem essa abertura. Então, as pessoas passaram a me conhecer. Uhum. Então, assim, pessoas que convivem comigo há 10 anos falaram, nossa, não imaginava que você tinha vivido isso, que você sentiu isso, que você passou por isso. E aí eu percebi que essa responsabilidade... Eu também tive essa percepção. Todo mundo, a família inteira, nem Eu minha mãe. tive. Tenho certeza que a minha mãe também teve essa percepção. Eu tive essa percepção. Acho que 100% das pessoas, inclusive o meu marido... Como assim você sentiu isso? Porque eu sou muito fechada. E assim, quando eu falo, as pessoas não me conheciam... E casou com um super fechado. Aí vamos comer. Olha que ele de casa é o falante, hein? Eu penso assim, para de falar, pelo amor de Deus. Ele não para de falar, eu penso. Gente, quem abriu essa boca, ele não para de falar. Vai me matar. Não me mata. Te amo. Mas assim, essa questão das pessoas não me conhecerem é minha responsabilidade. É claro. Porque eu não permito que as pessoas cheguem. Eu sei disso. Não é sua, não é dela, não é do outro. Não, isso eu não tenho o menor problema com isso. Eu entendo perfeitamente e entendo também que cada ataque é um grito de socorro e a gente tem que estar aqui, né? É isso. Eu estava tentando te definir, mas é muito difícil, né? Definir alguém. Não, porque eu estou escrevendo, eu escrevi alguns livros em coautoria, né? Agora eu estou escrevendo uma autobiografia. E tá muito legal, mas porque eu estou escrevendo desde o início, desde que eu nasci, né? E tem um lugar, né, no livro que eu coloco um pouco de cada um de nós, né? E assim, em algumas linhas, eu coloco cada um, e depois eu me defino. E eu estava tentando te definir olhando para o livro, olhando para a tua trajetória profissional, então como empresária, comunicadora introspectiva, né, introvertida, tatuadora, artista e diagnosticada do espectro autista. Então, eu coloquei assim, neurodivergente plural, a jornada de uma mulher inquieta. Que isso eu falei, bom, porque eu não posso te definir como uma coisa, você não é o livro, você não é o autismo, você não é a comunicadora, não. Você é neurodivergente plural, a jornada de uma mulher inquieta. É exatamente isso. Eu falei, nem eu me definiria tão bem. eu falei, eu vou ver como que eu consigo definir, né? Porque realmente é muita coisa. Então, assim, onde é que a gente te encontra, Karen? Rede social, dá tudo o que você quiser, onde é que encontra o livro para vender. Porque hoje a gente falou do livro, depois a gente fala de outras coisas. Bom, porta de entrada, o meu Instagram, eu tenho 3 Instagrams, porque, né, cada um é dedicado, eu tento separar ali a dedicação de cada um. Um é da tatuagem, outro é o meu pessoal, mais para amigos e família. E eu tenho o do livro, que era o meu de artista, pintora e tudo, mas que eu passei a falar do meu livro ali, que é no Instagram, @KarenMastria_, tudo junto. Ali eu falo sobre o meu livro, tem o link da editora, que vai para a Amazon para comprar o meu livro. Se você buscar na própria Amazon, Amazon.com, Cuidar de Quem Cuida, você vai encontrar o digital para o Kindle. E também comigo direto dá para comprar da editora. Né? Aí eu envio autografado, hein? Então, esses são os canais para me encontrar. Eu tô nesses lugares, assim, tem um perfil no TikTok, que também é Karen Mastria, ou K-Mastria, vai me encontrar, porque assim, K-Mastria sou eu. E eu falo muito lá do livro. E aí no TikTok, até por ser mais descontraído e tudo, eu compartilho um pouco da minha visão de mundo em relação às minhas próprias experiências, nos lugares, com as pessoas e tudo isso. Então, ali é um conteúdo mais descontraído, nada profissional, porque diferente do meu trabalho, que eu trabalho com redes sociais, conteúdo e tal, eu sou bem low profile, assim. Eu sou aqui... Faça o que eu falo, não o que eu faço. Nesse aspecto, eu sou perfeita. E mais uma coisa para a gente encerrar. Como que você acha que o tratamento vibracional e quântico, né,
interfere, beneficia ou não, tanto na tua vida pessoal como na tua vida profissional? Para falar aí para os nossos ouvintes e espectadores dessa experiência. Eu acho que esse tratamento vibracional, ele, no meu caso, né, a minha experiência, é de grande apoio. Grande apoio. Então, é assim, como eu falei, tô aprendendo a pedir. Né? Então, eu sempre tento me cuidar e trabalhar e eu mesma me curar, né? Uhum. Só que nas minhas maiores agonias, nas minhas maiores aflições, nas minhas maiores dúvidas, eu recorri à Bia. E ao Quantec, a radiônica, é assim, Bia, me ajuda, eu tô com essa dúvida, nanana. E aí, claro, né, eu como uma boa médium, eu vou lá também para as minhas mães, Claro. o que você acha, tal. Mas eu sempre pergunto pra Bia, eu valido, e o Quantec, assim, pode parecer mentira, mas não é. Já teve momentos da minha depressão que eu estava assim, não quero acordar. Eu sou uma pessoa extremamente vaidosa e tal. Não quero acordar, não quero tomar banho, não quero pentear o cabelo. Aí eu levantava e mandava uma mensagem e falava, Bia, aprendendo a pedir. Bia, me ajuda, faz um Quantec pra mim, eu não tô bem, eu tô me sentindo assim, assim, assim. Aí ela mandava depois de um tempo, Karen, acabei de fazer um Quantec, olha, segue aqui. E era uma coisa assim de, juro, 20 minutos. Eu começava a me sentir melhor. É um suporte que eu não sei nem como teria sido se eu não tivesse. Não só pra mim, mas pro meu marido. Sim. Quantas e quantas vezes você nos passou esse suporte. Então, é assim, pra mim, a questão da terapia vibracional como um todo, e a sua ajuda e as suas palavras em todas as vezes que a gente conversou, apesar de você não poder fazer terapia comigo, porque somos uma família, eu ouvi palavras muito sábias de você. Então, é assim, me ajudou muito, sempre me ajudou muito, desde o meu câncer. Então, eu sou um pouco suspeita para falar. Eu estava vendo aqui, a gente fez o primeiro trabalho em janeiro de 2010. Só 15 anos. Só. Bom, gente, por mim, eu ficava falando com você até amanhã. A gente pode, né? Pode. Ainda mais hoje, que é teu aniversário. Que delícia compartilhar isso. Super obrigada por tudo. Eu que agradeço. Sou grata mesmo por você fazer parte da minha vida. Eu que agradeço, Bia. Tá bom? Assim, você sabe que você mora no meu coração.